Educação à distância, mudando realidades. Tinete, esse assunto tá legal que só. Olá, seja muito bem-vindo à nossa Rádio Genipapo, a sua voz nativa da Amazônia, do Instituto Federal de Rondônia. Estamos nesse episódio tratando sobre a finalidade do relatório de pesquisa e recebemos hoje o professor Geraldo Cotinguiba. Professor Geraldo, seja muito bem-vindo, se apresente aí para os nossos ouvintes. Olá, professor Ariadne, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado pela participação desse importante momento, falar sobre pesquisa. Bem, meu nome é Geraldo Castro Cotinguiba, sou professor de Sociologia do campus Porto Velho, Zona Norte do Instituto Federal de Rondônia. Sou graduado, licenciado e bacharelado em Ciências Sociais pela PUC Campinas e mestre em História e Estudos Culturais pela Universidade Federal de Rondônia e também, por essa mesma Universidade Federal, o doutorado em Desenvolvimento Regional. E tenho me dedicado com pesquisas sobre Sociologia das Migrações e Antropologia das Migrações com foco em migrações internacionais, com pesquisa de campo. Tá vendo aí, gente? Esse currículo, aproveita, viu? Estamos, então, nesse episódio para falar da finalidade do relatório de pesquisa. E partimos aí para esse assunto que vai ser abordado nesse podcast. Escuta isso aí, parente! Estamos aqui para todo o mundo, né? Brasil e a Rede Mundial de Computadores, em mais um episódio sobre a pesquisa de campo. Nos episódios anteriores, nós abordamos o tema sobre o que é a pesquisa de campo, o que é observar, o que é descrever, qual a importância da pesquisa de campo para as pesquisas em educação. E nesse episódio em especial, a gente vai abordar qual é a finalidade do relatório de pesquisa. Porque a gente vai a campo, vai à escola, faz a coleta, observa, descreve. No final tem aquele trabalho hercúleo, né, professor? De fazer o relatório de pesquisa. Então, qual é a finalidade do relatório de pesquisa? Muito bem. Inicialmente, obrigado pelo convite de participar desses momentos tão importantes para estudantes, para ouvintes, né, para pessoas que não fazem parte do curso, mas vão ter o contato também com esse conteúdo. Então, a pesquisa, né, ela é constituída de várias partes, né? Conversava aqui com a professora Ariadne, já me explicou que tiveram outros momentos com outros pesquisadores falando das diferentes partes, etapas da pesquisa. E agora a gente vai falar do relatório, né? Qual é a finalidade? Por que a gente produz um relatório? Para que se produz um relatório? Qual é o objetivo dele, né, num processo de pesquisa? Bom, o relatório, no fundo, ele tem como objetivo principal trazer, né, as informações essenciais da pesquisa, aquilo que foi coletado, o método, como foi aplicado, né? Qual tipo de método que se aplicou, se é uma pesquisa de campo com observação participante, se é uma observação não participante com intervenção, sem intervenção, se é uma etnografia, quais foram os métodos, né, empregados para a coleta de dados, questionários, entrevistas abertas. Então, o objetivo do relatório é trazer as informações básicas do tipo: que tipo de metodologia se utilizou, né, quais os resultados que foram alcançados e quais as possíveis intervenções, quando se pode pensar numa intervenção, a se fazer sobre aquela determinada realidade que se estudou. Então, se eu faço uma pesquisa, por exemplo, a respeito de pessoas em situação de rua, né, vivendo desabrigados, vivendo na rua. Então, a minha pesquisa ela vai relatar como foi feita a coleta de dados e, no final, um possível encaminhamento, por exemplo, de como fazer uma intervenção para mitigar essa situação. Qual o tipo de política social que deve ser criada, ou se é no âmbito da educação, se detectou um determinado aspecto, qual tipo de ação, qual tipo de política pública o Estado, né, o município, a União pode implementar
para resolver, ou pelo menos para visar consertar, né, mitigar o problema que se tem. Você falou uma palavrinha aí, talvez não muito conhecida, né, não muito conhecida dos nossos estudantes, que é a etnografia. No caso da antropologia em educação, o que seria esse recorte etnográfico? Como é que a gente poderia traduzir uma etnografia? O que é um campo etnográfico? Ou se na pesquisa de campo, essa abordagem etnográfica ela também é necessária de ser inserida no que foi observado pelos pesquisadores? Muito bem. A etnografia propriamente dita, né, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, né, seria a escrita de um determinado grupo social, né, um grupo étnico. Mas a etnografia ela é um método, e o primeiro método da antropologia com pesquisa de campo, né, que é quando a pessoa que está fazendo um determinado estudo sobre uma determinada realidade social, com um determinado grupo específico de pessoas, sai do conforto da sala de aula, ou do seu escritório, ou da sua casa, ou da sua escola, onde quer que esteja, e vai ao campo entrar em contato com as pessoas. A etnografia é a ida ao campo para se observar, né? A senhora já me disse que já trabalhou com essas questões, né, sobre a observação, sobre a escrita. Então a etnografia ela tem esse objetivo de ir a campo, de observar, de olhar, de ouvir as pessoas, ver a realidade. Né? Existe um texto clássico, para mim ele já é clássico na antropologia brasileira, que é do antropólogo, professor da USP, o José Cantor Guilherme, Magnani ou Magnani, né? Dependendo da leitura. Anota aí, gente, esses então, nomes. Anote esse nome, José Guilherme Cantor Magnani ou Magnani, que é antropologia, no âmbito da antropologia urbana. E o José Guilherme ele diz o seguinte, que existem 3 tipos de olhares quando se faz uma pesquisa de campo, né, uma etnografia. Existe o olhar que é do transeunte, a pessoa que passa todos os dias num determinado espaço urbano e está familiarizado com as coisas que ali estão, que ela nem mais presta atenção, ela passa no piloto automático, ela passa direto, vai, volta, ela nem observa se mudou uma placa, se não mudou, se abriu um negócio, se não abriu um negócio naquele espaço. Existe o olhar do turista, que é aquele que chega, acha tudo lindo e maravilhoso, exótico, que fotografa, né? Se um tudo fio, é novidade. Tudo é né, novidade. É aquele monte de fios num poste, assim, emaranhado de fios, ele tira foto, o passarinho que está na pousada ali fazendo um ninho no emaranhado de fio, tira foto, a lama na rua, se tiver, ou a rua, se estiver limpa demais, também observa. E existe o olhar também do etnógrafo ou do pesquisador de campo, que quando está fazendo uma etnografia, observa-se todos os detalhes, nos mínimos detalhes. E não só os detalhes da realidade que está ali, mas também... O mínimo detalhe é da véia da praça, professor. Mas tudo bem, está valendo para nós. Para nós está valendo. E também, professora Ariadne, faz uma observação e tenta descrever aquilo que não pode ser captado também com o olhar. Por exemplo, os cheiros, né? Os sons que estão no local. Então, vamos trazer para a nossa realidade. Nós estamos inseridos numa instituição de educação. Alguém vai fazer uma pesquisa em educação. Vai a uma escola. Como é que vai se descrever essa escola? Tem que se descrever não só os documentos, o local da escola, mas descrever também a característica do público, quem são as pessoas que frequentam essa escola, né? O perfil, a faixa etária, as categorias socioeconômicas. Então, tentar detalhar no máximo para quem não conhece aquela realidade, quando lê o seu relatório, possa se transportar para dentro dessa realidade e compreender de uma maneira como se ela tivesse estado lá, para ver essa realidade. Mas tem que ter assim um pouco de, né, não sei se seria a palavra adequada, mas de sentimento, percepção, emoção, alguma coisa nesse sentido? Ou só descrever já é o suficiente? Então, toda descrição, que é, como eu sou da sociologia e um pé na antropologia, existe até uma tradição, né, uma discussão se a antropologia de fato é uma ciência ou se ela é uma forma literária
né, que o antropólogo, né, principalmente os antropólogos e os sociólogos, quando fazem uma descrição, né, num relatório ou mesmo num texto científico mais amplo, né, como uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado ou um livro, as pessoas elas colocam a emoção, elas tentam fazer com que o leitor ou a leitora se familiarize daquela realidade, e quando o pesquisador descreve, também ele está tocado por essa realidade. Não tem como a gente se eximir, não tem como a gente se afastar e não ser tocado de uma certa forma e transparecer essa emoção no texto. A emoção, acho que ela é válida, é sempre válida no texto, porque viver sem paixão não tem sentido da vida, não. É isso aí, obrigada, professor Geraldo. Nós estivemos aqui nesse episódio. Professor Geraldo é professor de Sociologia, doutor em Desenvolvimento Regional, não é isso, professor? Me corrija se eu estiver errado. Nós estaremos, então, acompanhando esse conteúdo nas nossas redes, no canal do Instituto Federal de Rondônia. Muito obrigada pela sua participação. Essa daqui é a nossa Rádio Genipapo, a sua voz nativa da Amazônia. O professor Geraldo já está convidado para outros bate-papos conosco aqui. Muito obrigada, fique conosco, acompanhe os nossos episódios, os nossos podcasts e até o próximo episódio. Rádio Genipapo, a sua voz nativa da Amazônia. Educação à distância, mudando realidades.